E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do Ibovespa, dos riscos à frente, vamos falar da Selic, da inflação, do Fed, da China, dos cuidados ao se escolher uma renda fixa. Se você gosta de investir em renda fixa, cuidado com as mentiras que te contam, né? Você tem que ter uma estratégia bem definida para não acabar escolhendo aí o ativo ou a renda fixa, ou seja o que for, erradamente, tá? Então sempre mensure aí o cenário que vemos à frente, tá? Então, já deixa seu like, se inscreve no canal ativando o sino. E o Ibovespa, que estava no vermelho, fecha no verde depois que o Powell, lá nos Estados Unidos, afasta a chance de alta de juros em 0,75. Então, o mercado tinha um pouco de receio disso. Ele precificou aí em 0,5, fala que está fora do radar 0,75 por enquanto. E aí, a economia se anima aí no mundo, o dólar cai mais de 1%. E por que acontece da economia se animar? Porque a economia americana é muito forte, então com a economia americana ficando aquecida, o mundo fica mais meio que aquecido, e aí o que acontece? Já faz uma precificação para o petróleo em números maiores, então já eleva o valor do petróleo, a Petrobras já sobe, e vai subindo uma coisa atrás da outra com o ânimo do mercado, né? E aí a gente vê que ele fala que não tem recessão por enquanto, ele vai tentar controlar essa inflação, que o grande risco aqui é a inflação. A gente tem que olhar, o principal de tudo é a inflação, é o risco do mundo no momento, é a inflação. Esse é o maior risco do mundo. Então, ele vai tentar controlar a inflação sem provocar recessão, porque Selics muito alta, aqui no Brasil, cuidado, né, o governo brasileiro. Então, taxas aí de juros muito altas podem provocar uma recessão. Então, eles estão aí com muita cautela disso. Existe um certo receio aqui no Brasil até quando eles vão aumentar essa Selic nossa aqui, né? Outro ponto que segue no radar é a China, né? Segunda economia mais importante para o mundo e de repente para o Brasil até mais importante, né? Ela segue aí com lockdowns fortes, assim, tem incertezas ainda se isso aqui vai piorar ou não. Enfim, já começa a impactar os fretes marítimos, né? Registrando alta de preço. Que isso acontece? Inflação. Então, assim, é muito perigoso isso aqui, né? Foi a pandemia que nos deixou com essa condição de inflação e ela ainda não foi embora do mundo, né? Ainda convivemos com isso. Vamos ficar atentos à China, porque é mais inflação no mundo, mais Selics, desaquecimento da economia e todo esse ciclo terrível aí para todos os sentidos, né? Se já não tivéssemos coisas suficientes para estarmos no radar, ainda tem esse conflito Rússia-Ucrânia que, além de ser uma tragédia, né, que já matou aí 46 mil pessoas, o Putin insiste em chamar que é uma operação militar especial. 46 mil pessoas enchem um estádio padrão FIFA, né? Então, assim, é lamentável isso, mas enfim, isso aqui impacta também na inflação, aumenta as commodities, principalmente aí o petróleo, causa uma pressão, né? Algumas empresas são beneficiadas, o Brasil, por ser muito de commodity, tem uma certa coisa positiva aí na bolsa, mas para a economia mundial é muito ruim, inclusive para o Brasil, porque afeta a inflação, né? Então é um pouco catastrófico para a economia e, assim, em termos de vida não tem nem o que comentar, né? É lamentável isso aqui. E voltando os olhos para o Brasil, o IPCA tem a 16ª elevação pelos economistas da previsão. Agora eles preveem 7,89 ao fechar do ano. Tá difícil realmente prever, dessa vez a gente não pode nem culpar muito eles, porque eu já vivi situações até mais graves para a Bolsa brasileira. Lá em 2007 comecei a investir, 2008 foi o caos aqui. Mas em termos assim de previsibilidade, este ano é o mais difícil, é muitas frentes, né? Então a gente tem a China, tem a Ucrânia, tem os Estados Unidos, tem a pandemia que ainda não saiu, é muita coisa. E sem contar a política, né? Então realmente tá difícil ver para onde vai esse PCA e é muito importante isso, né? Inclusive tem aqui estudos que a inflação alta leva o brasileiro a patamar de 10 anos atrás. Isso aqui é muito triste, né? Nós retrocedemos 10 anos até o momento. E o pior é que a inflação afeta mais os pobres, também afeta muito a alimentação. Vocês veem aí, a gente já começa o dia, eu gosto de tomar de manhã um pão com manteiga, café com leite, e tudo isso aumentou muito acima do IPCA. Você pode ver o leite, o café, o pão, muito mais. E agora a gente vai falar da renda fixa. E na renda fixa você tem que ter uma estratégia bem definida. O que você quer com a renda fixa? Você quer rendimento? Talvez não seja o adequado. Você quer manter o patamar, aí, o patrimônio? Aí pode ser bom, mas tem que ter algumas coisas para você ter em mente. Por exemplo, aqui a gente vê matérias por tudo quanto é lado falando
do tal renda fixa que dá PCA mais 8,5% e CDB que dá 14,76% com cashback, né? Então dá 14,76% ao ano. Aí você reflete se isso aqui vai encaixar para você. Vamos refletir então. Esse CRI aqui, IPCA mais 8,5% ao ano, é bastante interessante, mas ele é extremamente arriscado, porque quem é Beach Park aí não conheço. Então, assim, aqui para mim não corresponde o risco-retorno. Para ter esse rendimento aqui, eu prefiro renda variável, né? Ainda assim, nós temos, por exemplo, o FIP, né? Eu mostrei esses dias para vocês, o PFIN11, ele traz uma rentabilidade próxima dessa e investe em transmissão de energia. Poxa, por que eu vou investir no CRI Beach Park, né? Não. Prefiro, de repente, um debênture de uma empresa aí maior. Então vamos aqui ao CDB, que tem 14,76 ao ano, já considerando o cashback, já fica um pouco melhor, mas tem que tirar o IR, nunca esqueça do IR. Então tem o IR, aí vai para 12,47 ao ano. Aí tem que considerar a inflação também, né? Nós estamos num momento de inflação alta, você vê que está sendo elevada. Isso aqui vai ficar um pouco instável, de repente sobe a inflação mais. Se tiver o caos aí da inflação voltar aos 14, isso aqui fica negativo. Então qual é o legal disso? Tem um título, então, já que é para chutar o balde, que fica aí por muito tempo, né? Só que o que acontece? Esses títulos, geralmente, eles encerram comecinho de 2024. Então, você vai pegar esse período caótico, vai levar esse daqui com uma rentabilidade até parcialmente legalzinha para o ser renda fixa, embora tenha um certo risco de trabalho, de buscar o FGC, caso dê ruim, né? Enfim, você passa por esse momento difícil, e quando o negócio começa a melhorar, acabou o título para você, você tem que procurar outro. Aí você vai procurar outro, o que vai acontecer? A situação do Brasil tá tranquilinha, você não vai achar mais uma rentabilidade dessa. Então não é sustentável essa besteira aqui. Aí você vai para renda variável, a bolsa já está nas alturas, porque tudo está ficando melhor. Então, assim, estude muito bem aonde você vai investir na renda fixa, né? Para piorar, você fica meio que inflexível nisso. Ou você tira ou você mantém, né? Não é a mesma flexibilidade da renda variável. Aí você tem o tesouro, que assim, você vai ter um rendimento mais longo, né, até 2029, só que as taxas são menores, 2025, tem aquela taxinha também anual, tem o mesmo IR, tem toda essa palhaçadinha aí, e esse juros semestral que é um pouco mais longo também não vale a pena, que você vai estar recebendo e você vai estar aportando aonde? 2030 você vai estar aportando aonde, por exemplo? Vai estar o caos na economia brasileira? Então assim, você vai tirar esse dinheiro e vai aportar aonde? Você tem que pensar nisso, né? E aí tem o Tesouro Selic, que é o mais confortável, mas é o que menos vai te dar dinheiro na real, é essa. Porque a Selic está... Quanto tempo a Selic fica acima da inflação? Às vezes ela fica, às vezes não. Geralmente no Brasil até que ela fica, né? Mas por quanto ela fica? Quanto acima ela fica? Não é muito, né? Então não é um rendimento muito legal quando você tira aí a inflação e o imposto de renda. Então assim... Não é 6 por meia dúzia muitas vezes aí, ou às vezes pode até ser negativo aí. E aí nós temos o Tesouro PCA e tem a pessoa que comete um erro aí delicado, né, de achar que o que está ganhando na verdade é a taxinha, né, e não é. Por quê? Porque tem o IR, então você não ganha isso aqui, você ganha o 85% da inflação, né? 85% que 15% de IR e 85% dessa taxinha aqui, menos a taxa negativa aí que o Tesouro cobra anualmente aí de 0,2, se eu não me engano, reduziu, né? E nesse mesmo Tesouro IPCA, você pode fazer a marcação a mercado, né? Por exemplo, aqui nós temos o Tesouro IPCA 2045 e a gente vê que a taxa vem aumentando nessa frequência aí de aumento de Selic. Na verdade, ele vê mais os juros futuros do que os juros atuais, né? Então tem essa precificação já de aumentar a Selic, né? E o que você tem que fazer? Tem que tentar adivinhar quando que a Selic vai parar de aumentar, quando que o cenário mundial brasileiro, principalmente, vai começar a tranquilizar. E nós temos política, então é difícil saber no cenário brasileiro, né? De repente pode continuar aumentando, de repente não sabemos. É bem difícil aí, mas já tá valores bem interessantes. E aí o que acontece? Quando essa taxa vai aumentando, o valor do título vai caindo. Então, se você acerta o topo da taxa, na real, você não está querendo acertar o topo da taxa para fazer a marcação no mercado. Você está querendo acertar o fundo aqui do valor, né? É a mesma coisa comprar na baixa e vender na alta. Então, você vai
esperar aquela taxa bater o topo, que aí o valor aqui, ó, vai bater o mínimo. E aí você compra no mínimo, espera a Selic começar a precificar tudo, o Brasil ficar melhor, começar a precificar essa Selic para valores menores, e aí esse valor aqui, ó, a taxinha vai subindo, e aí você compra na mínima e vende na máxima. Basicamente é isso, bem resumido isso aqui, né? Então a gente vê o dólar batendo 4,92, chegou a bater 5,9, mas também chegou a bater 4,62. Então assim, dólar para mim abaixo de 5 está interessante. E por fim temos o aumento da Selic, o Copom elevou a taxa para 12,75, já era esperado, no encontro anterior eles já haviam falado que elevariam provavelmente 1%, então foi cumprido. Esse é o recorde desde janeiro de 2017, onde esteve a 13%, como nós vimos aí recentemente em vários resultados trimestrais das empresas, isso aí impacta aí no resultado financeiro das empresas negativamente, atrapalha os investimentos, atrapalhando as empresas, atrapalha a economia, é o caos aí do esfriamento econômico. É ruim subir a Selic demais, a inflação está descontrolada, não é só por conta do Brasil, nós vimos que tem um monte de cenário externo atuando nisso, então no meu entendimento já passou da hora do Brasil parar de aumentar a Selic, mas essa é a minha opinião, né? Então, resumindo, essa alta excepcional aqui da Selic tende a finalizar em breve, né? Mas a gente tem que ficar de olho na inflação. A inflação ainda não está totalmente sob controle, mas existe a expectativa nos próximos anos dessa inflação ir caindo, e aí, finalmente, a Selic pode acompanhar. Mais uma ameaça sobre tudo isso, nós temos a política, porque o próximo governo pode ser pró-Selic, ao invés dessa Selic cair, pode de repente se manter em valores altos ou então cair menos, e lembrando que isso aqui é muito ruim para as empresas. E de ponto extra aí, na história toda, tem o fato que a inflação também vem de fora, não só do Brasil, a inflação é um impacto mundial, então vamos ver aí a cena dos próximos dias aí, né, o que vai o desenrolar dessa história. Política vai fazer também um fator chave aí nos próximos anos aí nessa Selic. Deixe nos comentários se você gosta dessa visão geral sobre a Bolsa Brasileira e a economia. Deixa o seu like e até o próximo vídeo. Valeu!